Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, tomo a liberdade de citar uma passagem da nossa literatura em homenagem aos deputados que me antecederam. A Canção dos Tamoios diz de forma clara: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, viver é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes e bravos só faz exaltar. E aqui eu lhes digo: não chores, meus filhos, meus queridos deputados, não se acanhem por conta das tramóias e artimanhas da velha política que infelizmente assolam os partidos políticos. Não se acanhe, deputado Chico Machado, com a extrema imprensa perniciosa e muitas vezes vendida, que eu tenho convicção que na cidade de Macaé tem feito muitas covardias com Vossa Excelência. Mas, por outro lado, também tenho convicção que, da mesma forma que muitos de nós da nossa bancada do PSL, assim como eu, somos atacados por nossas posições e convicções, nós temos a certeza que estamos no caminho certo. Senhores deputados, o que me traz a essa tribuna, além de saudá-los por conta da retomada do nosso calendário legislativo, com as ações aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, muito embora eu e outros deputados, durante todo o recesso, continuamos trabalhando habitualmente. E aqui falo, por exemplo, cito o deputado Luiz Paulo, que cruzei por diversas vezes durante o período do recesso. Muito embora nesse período do recesso e também durante todos os meses eu tenho o hábito de visitar todos os municípios da nosso querido Rio de Janeiro. Mês passado fui a mais de 30 municípios, ontem estive na cidade imperial, a cidade de Petrópolis, final de semana estarei em outros municípios, no final de semana estive em Teresópolis, no próximo semana estarei na região metropolitana, na região litorânea, enfim. Eu sei que os deputados aqui, assim como eu, não só no período de calendário aqui no plenário, mas também no período de recesso, tem muito trabalho. Não posso me furtar de citar um ocorrido no Rio de Janeiro. Uma cidade que está absolutamente entregue aos moradores de rua. Infelizmente, nós ainda somos vítimas do discurso politicamente correto, do mimimi, daquele discurso que faz com que não possamos ter uma ação enérgica a esse caos social e principalmente um caos da segurança pública que é essa população de rua, que vitimou três pessoas inocentes por conta absoluta da inércia da atual Prefeitura do Rio de Janeiro. Os moradores de rua atacaram a facas pessoas de bem, cidadãos de bem, transeuntes, inclusive um médico que foi prestar socorro, um professor, aliás, que foi prestar socorro a um desses feridos à faca, que foi também brutalmente atacado por um indivíduo desses, à margem da sociedade, mas, sobretudo, invisível às ações da Prefeitura do Rio de Janeiro, aliás, a pior prefeitura da história do Rio de Janeiro. E aí muito me espanta, eu logo na primeira semana, nos primeiros dias desse parlamento, protocolei um projeto de lei, protocolei indicações legislativas no sentido de cobrar das autoridades e autorizar ações coercitivas, ações impositivas perante os usuários de crack, por exemplo, esses que vitimaram e ceifaram vidas no Rio de Janeiro. E aí, ao final do mandato, percebo através da imprensa o desejo do atual prefeito, ou melhor, ex-prefeito Marcelo Crivella, no sentido de agir, coisa que, aliás, eu duvido, porque não fez até hoje e não fará. Estamos vivendo uma cidade absolutamente abandonada, com serviços de péssima qualidade, uma cidade escura, uma cidade apagada, uma cidade sem poda, uma cidade sem saúde, uma cidade com uma educação precária, mas uma cidade administrada com aquele velho toma lá da cá da política, uma cidade que inventa secretarias para dar para os seus apaniguados, uma cidade que resolve vender e lotear os seus espaços
simplesmente em troca de um apoio ou simplesmente da sustentação do cargo que não virá. Aliás, esse hábito nefasto da velha política precisa ser coibido. Nós vencemos as eleições em 2018, demonstramos que é possível romper com o sistema, é possível propor política pública sem a tradicional incompetência e roubalheira que levou o Rio de Janeiro a esse caos. Nós, quando cito aqui o caso das facadas, e que teve o silêncio dessa casa, teve o silêncio da imprensa, ninguém desses grupos de militantes de direitos humanos, eu não ouvi ninguém levantar uma voz para defender ou para sair em defesa das famílias daquelas vítimas que foram ceifadas nesse caso do ataque brutal que o cidadão carioca sofre, as facadas dos moradores de rua, dos usuários de drogas. Aliás, lembrando que droga é crime, drogas matam, drogas destroem famílias, drogas patrocinam o crime organizado, mas isso ninguém se lembra e ninguém toca. Eu quero ressaltar aqui que a política defendida por esses mesmos grupos é uma política de tentar sempre criminalizar a polícia militar. E aí eu percebo, por exemplo, uma ação policial que muitas vezes é travada ou impedida simplesmente pelo fato daquela autoridade, daquele agente da lei, ficar com receio de uma represália desses grupos de instituições que insistem em trabalhar na lógica de que o policial é culpado, de que o policial é criminoso, de que a polícia é assassina. Não posso concordar, por exemplo, com uma fala recente daquele deputado federal que tem frouxo até no nome e que insiste em dizer que a polícia é composta de negros que matam negros. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. A polícia é feita de homens honrados que dedicam a sua vida para servir e proteger o cidadão de bem, e que muitas vezes são impedidos de atuar porque não tem retaguarda jurídica mais. Esse jogo está virando. A autoestima do policial está sendo valorizada, o policial tem agora a coragem de agir e deveria ter feito naquele episódio. Se eu fosse policial, não hesitaria num só momento em atingir o marginal, o vagabundo que feriu a faca mortalmente aquele cidadão de bem com um tiro na cabecinha, que era o que ele merecia. Agora, essa mesma polícia militar que muitas vezes também com essa lógica nefasta de uma esquerda colorida e destrutiva, insiste em, por exemplo, gritar, bravar pela desmilitarização da nossa polícia militar, o que é outro absurdo completo. Sou um defensor da polícia militar cada vez mais com hierarquia, com disciplina, com ordem, para que cumpra o seu papel, o seu mistério fundamental, que é defender a população do estado do Rio de Janeiro. E aí, nessa mesma linha, vejo uma ação de valorização, mais uma ação de valorização da polícia militar, criando ali a patente de general para a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Ora, se essa ação visa estabelecer a ordem, enaltecer a disciplina, valorizar as nossas tropas, terá o meu apoio. No entanto, nós não podemos nos silenciarmos em relação, por exemplo, não podemos olhar para cima e simplesmente esquecer que na base da pirâmide da polícia militar há soldados valentes, praças engajados e que lutam efetivamente nas ruas para ajudar a população do Rio de Janeiro. Então essas ações não podem ser somente olhando para cima, tem que ser olhando para baixo. Por exemplo, dando a promoção merecida aos policiais militares, aos bravos bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro, que há muito tempo não tem promoção. E aí fica a pergunta, por que não? Por exemplo, já que estamos em tempo de guerra, por que não os marechais da polícia militar? Com indicação daqueles bravos homens que têm combatido, com aqueles bravos homens que têm lutado, que têm impedido a criminalidade de avançar, reduzindo os números. E aqui fica o meu aplauso às forças policiais do Rio de Janeiro, à Polícia Civil, à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, aos agentes do DEGASE, da SEAP, e por que não às guardas municipais, infelizmente desarmadas, mas que exercem um grande serviço para a população. E aqui fica o meu apelo a essa casa. Nós precisamos ter um olhar atento
a esses bravos homens que enfrentam talvez o pior mal desse estado, que é a criminalidade. Os números estão baixando, a equação é muito simples de entender. Quanto mais vagabundo morre, quanto menos policiais são abatidos, mais a população sente a paz retomada, sente a segurança para permanecer nesse estado, para empreender nesse estado, para gerar desenvolvimento econômico, que é a única saída para o desenvolvimento social. Quero terminar, senhor presidente, com a seguinte frase. Franklin Roosevelt disse o seguinte: aquele que abre mão da sua liberdade em prol de uma segurança transitória, ao final será condenado a não ter nem a liberdade, tampouco a segurança. Muito obrigado, senhor presidente.